Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você a palavra de Deus. Hoje, 1 Samuel 16, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra. Sucedia que quando o espírito mau, permitido por Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, mal se retirava dele. Nós estamos aqui numa história muito interessante, num momento bem interessante, que a palavra diz que a partir do momento em que Davi foi ungido como rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, passou a ministrá-lo de forma diferente, mas aconteceu uma outra coisa. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O rei Saul, mesmo com as suas divagações, fragilidades, o Espírito de Deus ainda agia nele. Mas a partir do momento que Davi foi ungido rei em seu lugar, mesmo antes de começar a reinar, o Espírito de Deus se afastou de Saul. Complicado, né? Uma pessoa não ter o Espírito de Deus e estar agindo em nome de Deus. Você conhece alguma situação assim? Não quero te fazer pecar, toma cuidado. Alguém que diz agir em nome de Deus, mas não tem nada de Espírito de Deus. É só um teatro, é só um embuste. E o Saul continuava reinando em Israel sem unção nenhuma. Ao contrário, o que a palavra diz é que um espírito mau permitido por Deus assolava, transtornava a Saul por conta da sua obstinação. Por que Deus permitiu? Por conta da sua obstinação. Saul não contava mais com a proteção divina que impedia que esses seres do mal assolassem a sua mente. A partir do momento que ele se corrompeu, a partir do momento que ele interagiu de forma totalmente contrária à vontade de Deus, Deus então falou: meu filho, então você fica aí do jeito que você quer ficar. E um espírito mau o assolava e Deus não o protegia mais. E a palavra então diz que Davi foi chamado para estar no palácio, e todas as vezes que aquele espírito se manifestava no rei e ele se achava oprimido, Davi tocava sua harpa, cantava, celebrava o Senhor, e o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, bania aquele espírito mau. Alguém já disse, você já deve ter ouvido, que o louvor liberta. O louvor liberta sim, continua libertando, principalmente liberta aquele que louva a Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós celebramos a presença de Deus e nos agradamos do Senhor, esse louvor, não apenas um cântico, não apenas o ato de cantar ou tocar um instrumento, realmente liberta. Quando nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, essa forma de se lançar em louvor, em celebração ao Senhor, liberta-nos de todo o mal, porque o Espírito de Deus está agindo na nossa vida. E nesse caso, a palavra diz que quando o espírito mau, permitido por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a tocava com a sua mão. E o que acontecia quando ele tocava? Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Por que tinha que ser Davi a tocar e não outro? Já que era só tocar a harpa e a coisa iria acontecer. Essa é a diferença que nós precisamos saber e reconhecer. Que Deus vai agir não por causa do instrumento, Deus vai agir não por causa da letra, mas Deus vai agir por conta daquele que está entregando aquela celebração ao Senhor. É igual aquele caso da oferta de Abel e Caim. Trouxeram ofertas ao Senhor, mas a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e a sua oferta
E agora para Caim não atentou para ele nem para a sua oferta. Ele foi desprezado e consequentemente a sua oferta, porque o coração de Caim era contrário à vontade de Deus. Já o coração de Abel era um coração de adorador, de alguém que entregava ao Senhor algo, mas estava entregando primeiro o seu coração, a sua vida. Aqui era exatamente o que acontecia com Davi. Era alguém que adorava o Senhor, que celebrava a presença de Deus, e por conta de celebrar a presença de Deus, o cantar, o tocar é uma consequência. Não era o produto exatamente da sua adoração. A sua adoração era Ele, era o seu reconhecimento de quem Deus era na sua vida, de quem Deus é para você na sua vida. Não o que nós fazemos, mas a maneira como nós encaramos Deus na nossa vida. Então, a partir daí, tudo o que fizermos para o glorificar será aceito, porque nós temos um reconhecimento antecipado de fazer qualquer coisa. Então, quando nós fazemos exatamente para Ele. Talvez seja isso que o Senhor quis ensinar em João 4, que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura aqueles que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade. Colocar algo diante de Deus que possa ser as coisas mais simples da vida, porém com um ato de adoração, com um ato de reconhecimento de quem Ele é. Fazendo assim, agindo dessa maneira, a malignidade que estava naquele homem, naquele rei, era expurgada, era mandada embora por causa de alguém que adorava o Senhor. Só que tem um detalhe: quando Davi se ausentava ou ia para um outro cômodo do palácio, em qualquer outro lugar, o espírito mau voltava a assolar a Saul. E Saul não aprendia nada com a adoração de Davi, porque de novo o espírito entrava nele, assolava a ele e trazia o caos, o transtorno que trazia a sua vida. Quem sabe você conhece alguém que vive isso, que vai a um culto, recebe uma oração, o espírito mau sai, mas a pessoa não consegue se libertar. Ou há uma expulsação do demônio, do espírito maligno, mas depois volta porque a casa, a vida espiritual da pessoa não se deixa limpar pelo poder de Deus. Não há submissão ao Senhor. Você conhece alguém assim? Isso acontece com você? Então, em nome de Jesus Cristo, prestemos ao Senhor a verdadeira adoração, que não se baseie em algo que a gente possa exatamente fazer, mas a verdadeira adoração se manifesta quando estamos fazendo alguma coisa em nome de Deus e para Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.